Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha que prosa estamos trazendo para a prosa número 600. Histórias que inspiram, uma jornada de desafios e conquistas. Estamos prestes a celebrar um marco especial, a nossa prosa de número 600. Para tornar este momento ainda mais memorável, terei a honra de conversar com um grande amigo que transformou desafios em oportunidades ao longo de sua carreira. Nesta edição marcante, vamos mergulhar em histórias inspiradoras que moldaram não apenas uma trajetória profissional de sucesso, mas também uma vida pessoal rica em aprendizados. Vamos explorar os momentos decisivos, as escolhas difíceis e as lições que podem inspirar todos nós. Prepare-se para uma conversa profunda e enriquecedora que promete deixar um legado duradouro. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio e a honra de trazer o meu amigo de longa data, o Flávio Cotini. Olha só que honra receber aqui na Prosa com Bertalha o meu amigo Flávio Cotini. Flávio, quanto tempo, meu caro? Seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Obrigado, Paulo. É um super prazer estar aqui com você, participar hoje aqui com você. E parabéns, parabéns por toda essa jornada do Prosa com Bertalha e todo esses conhecimentos e insights que você divide de uma maneira generosa com todos. É um prazer aqui estar com você hoje. Que legal, e um privilégio ter você aqui na prosa número 600, né? Uau, 600 prosas, o Flávio, bacana que demais. responsabilidade, Paulo. Não seria possível fazer isso sem as pessoas como você que vem aqui para poder prosear comigo. Seguindo adiante, quem é o Flávio? Paulo, eu gosto de falar sempre quem e que. Quem é o Flávio? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa de família simples do interior, nascido em Presidente Prudente. Deixei aos 17 anos Presidente Prudente para estudar na Unicamp. Filho do senhor José, da dona Maria Carmen, esposo da Maria Angélica, pai da Flávia e da Vitória. E um dia eu deixei a minha cidade lá aos 17 anos com a bagagem vazia, mas muito cheia de sonhos. Então, esse é quem é o Flávio Cotini. O que é o Flávio Cotini? O que ocupou ao longo do tempo da vida profissional? Eu estudei, Paulo, ciência da computação na Unicamp, fiz um MBA executivo na FIA, na USP, e ao longo da minha carreira executiva eu tive a oportunidade de servir empresas como a Unilever, a Navistar, a Diageo, Walmart, uma boa parte da minha vida na área financeira, como CFO, e na última fase de carreira, servindo como CEO para o Walmart. Recentemente, eu tomei a decisão de transicionar da vida executiva para a não executiva, que é o momento que eu estou agora. Fantástico, e é sobre isso que nós vamos navegar aqui na nossa prosa, o Flávio. E aliás, deixa eu pedir para o pessoal se inscrever aqui no nosso canal, botar um joinha aí para o Flávio, porque vai ser uma prosa fantástica, o Flávio, muito bacana realmente, e ajude-nos a compartilhar. Nós já temos mais de 31 mil pessoas inscritas no nosso canal, que é uma honra, um orgulho aqui para o humilde Bertalha, né? Flávio, contextualiza um pouco esse tema. O que que nós vamos explorar aqui, hein? Ô Paulo, eu espero que na conversa de hoje a gente possa contribuir para algo que eu julgo muito importante. Quando eu estou nesse momento agora de transição da vida executiva para não executiva, eu percebo uma coisa que a maioria das pessoas, nas suas jornadas profissionais e pessoais, elas pensam muito onde eu chegarei, mas elas pensam muito pouco em como chegarão. E no final, o como você vai chegar
é muito mais importante do que onde você vai chegar. Que maneira você vai chegar com as coisas que você dá valor na tua vida de uma maneira integral, famílias, amigos, esporte, religião, para quem tem a religião, o ser humano de uma maneira integral. Como você chegará nessa jornada? Os amigos é muito mais importante do que onde você vai chegar. Eu espero que nessa conversa de hoje a gente consiga tirar um pouquinho disso. Fantástico, nós vamos cobrir muita coisa aí. Realmente a sua experiência é muito legal e eu tenho, né, eu posso dizer, porque a gente teve um relacionamento bastante bom, trabalhando muito próximos na querida e antiga Unilever, né, na nossa época. E você é uma pessoa realmente que eu respeito muito, admiro muito. Nosso abraço ao Rogério Favo, a Gonçalo Exposto, aquela turminha lá da, né? O Flávio. E diz uma Todos. coisa, qual foi o momento mais desafiador de sua carreira e como isso impactou sua vida pessoal, meu amigo? Nossa, meu amigo, você jogou, já começou com uma pergunta é, é, desafiadora. Olha, Paulo, quando eu olho para trás, né, na vida profissional e pessoal, tem uma coisa que eu acho que é meio marca registrada do Flávio. É sempre tomar decisões que me moviam fora da minha zona de conforto. Eu vou tentar ser sucinto porque não, é difícil ter um exemplo. Eu acho que vem alguns na minha cabeça. O pensamento arbóreo aqui está vindo meia dúzia de coisas ao mesmo tempo. Eu vou tentar destilar alguns. Mas primeira coisa foi aos 17 anos, quando eu saí de Presidente Prudente. Venho de uma família metade português, metade italiana, muito unido, muito família. Alguém muito do interior, família simples, classe média baixa, mas aquela união familiar. Quando eu decidi sair de casa, foi o primeiro para estudar ciência da computação na Unicamp. Para mim, foi a primeira situação desafiadora pessoal que eu tive. Eu queria um bem maior, estudar, mas eu tinha que deixar para trás toda uma convivência que me fazia muito bem. Também tem uma coisa na minha vida, Paulo. Aos 17 anos, eu tive a fortuna de ser premiado. Foi um concurso, quase um vestibular, que eu fui a uma viagem de estudos de verão no Instituto Weizmann, em Israel. Foi algo fantástico e marcante na minha vida. Eu sei que você também é um rapaz do interior, mas o seu interior é mais próximo da capital do que eu era. Presidente Prudente era muito longe. Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu não conhecia o mar. Eu fui conhecer o mar em Israel. Eu tinha que comunicar em inglês. O curso era em inglês, quase 2 meses. Eu tinha o inglês básico que eu estudei no interior, em escolas de língua, assim. Foi muito desafiador. Mas para mim, ampliou de uma maneira significativa a minha visão de mundo. E me colocou naquele momento em contato com a tecnologia de ponta em um momento que eu estudava ciência da computação, um momento de reserva de mercado da área de informática no Brasil. Então, para mim foi fantástico isso daí, mais desafiador. Não foi fácil. Viajar, idioma, nunca tinha saído de casa, o máximo que eu tinha chegado era até São Paulo. Então, essa foi desafiador. Aprendi muito. Eu acho que você sabe também, Paulo, mas tem uma particularidade na minha vida profissional e que também mistura com a vida pessoal. Eu trabalhei quase por 25 anos na Unilever, onde eu ingressei. Eu gosto de falar que eu ingressei, mas eu também saí 3 vezes. Eu entrei 3 vezes na mesma empresa. Eu sou muito grato à Unilever. Eu entrei como manager trainee e deixei a companhia como CFO para a América Latina. Mas uma coisa que eu olho para trás nessa questão de desafio, eu nunca saí ou deixei a companhia motivado por sentimentos descontentes. Eu sempre quis ampliar horizontes. Por exemplo, o momento que eu entrei na Unilever, como manager trainee, para mim foi um desafio, porque eu tinha estudado ciência da computação e eu decidi deixar para trás tudo que eu tinha estudado e graduado para tentar uma carreira na área administrativa. E eu tenho que te confessar, era um ambiente sofisticado.
com pessoas graduadas nas melhores universidades de administração do país. Eu me sentia o menos preparado. Todas as pessoas tinham muito mais conhecimento do que eu. Isso me exigiu que eu aprendesse muito, que eu tive que acelerar o learning curve. Na mesma Unilever, quando eu decidi sair da Unilever pela primeira vez, para servir como CFO da Navistar International em Porto Alegre, a Marian estava grávida de nossa primeira filha, em uma situação de risco, que exigiu que ela ficasse aos cuidados da família na Venezuela. Paulo, não foi fácil ficar longe da Marian por 6 meses. Essa mudança de empresa, mudança de cidade, mudança de negócio, mas a gente cresceu muito com tudo isso. E não vai ficar cansado, mas após eu reingressar na Unilever pela segunda vez, acho que você conheceu o Projeto Harmonia, era um programa bastante desafiador de convergências de sistema e processo para a América Latina. Eu fui convidado em 2004 para ser o CFO da operação da Unilever na América Central. Eu acho que tenho vários amigos que pensavam que eu estava sendo punido por alguma coisa, porque eu fui transferido para um negócio pequeno, num país muito pequeno que eu adoro, mas de 200 quilômetros por 100 quilômetros, de 20 mil quilômetros quadrados. Não foi fácil mudar de novo com a Mária nesse momento, com a Flávia de 4 anos, com a Vitória de 2 anos. Eu agradeço muito a minha família por ter me acompanhado. Eu vou falar um pouco, se a gente tiver oportunidade disso daí. Mudar para El Salvador, que ficava distante do Brasil, talvez não tão distante fisicamente, mas por conexões era uma eternidade viajar do Brasil a El Salvador. Agora, esse foi um período que me ajudou muito a compreender e operar Multi-Cluster Organization. E a experiência de expatriado num lugar mais distante nos uniu como família. E se eu tiver oportunidade, eu te falo, essa experiência como CFO de uma companhia Multi-Cluster Organization me ajudou muito quando eu me tornei CEO do Walmart para a América Central, de conhecer o ambiente e como operar no multi-cluster. Tem outras coisas também, Paulo. Quando eu já era CFO da Unilever na Andina e Centro-América, eu fui convidado para ser CFO da Diageo para a América Latina. Eu também fui motivado por uma expansão de horizonte de responsabilidade. Não foi fácil. Eu tive que reaprender de um negócio de novo, reaprender dos stakeholders, as relações, tudo isso. Mas, de novo, me trouxe muito a Diageo o breakthrough mindset. Eu falo do Rand em algum momento, se tiver tempo, uma pessoa. O breakthrough strategy, aprendi muito isso na Diageo. E aí, por último nisso, Paulo, profissionalmente, aos 49 anos, quando eu já tinha retornado para a Unilever, eu acumulava a posição de CFO Latam e Brasil, eu fui convidado a me juntar ao Walmart do Brasil. Não foi uma decisão fácil. 49 anos, você fica tentado a administrar a carreira, os próximos anos da sua carreira, mudar agora. Então, era mudar de empresa, de setor. O retail é um setor totalmente diferente. Uma companhia com bastante desafios aqui no mercado também, mas a experiência foi desafiadora, mas permitiu que eu crescesse tanto, aprendesse de um negócio novo, ficasse mais perto das pessoas e clientes. Você tem um contato disso? E chegasse à posição de CEO, que era algo que eu almejava na minha carreira. Então, Paulo, eu tentei resumir aí os desafios não foram poucos, mas que foram bacanas. No momento que você está atravessando é difícil, mas você tira sempre as coisas muito positivas desse desafio. Eu acho que a gente tem que sair da zona de conforto. Eu acredito muito na possibilidade além da probabilidade. A probabilidade de um prudentino de classe média baixa, filho de um lavrador, com uma dona de casa, que eu tenho muito orgulho das minhas raízes, ter tido as oportunidades na vida que a gente teve,
pessoais e profissionais, é só a gente crendo na possibilidade. A probabilidade não te leva lá. A probabilidade, ela é muito pequena, então você tem que... Eu sempre trabalhei para falar, como minha probabilidade é pequena, eu tenho que trabalhar na possibilidade, Paulo. Que Desculpa fantástico. a resposta um pouquinho longa, mas foi difícil achar um exemplo só, e tudo isso veio na minha cabeça. Flávio, o intuito é esse mesmo aqui nessa nossa prosa fantástica de número 600. E, Flávio, é isso. Você está trazendo inspiração com humildade, né? Esse é o tipo de coisa que, inclusive, eu faço alguns workshops de liderança e uma das coisas que eu coloco é isso. Ou seja, você tem que liderar pelo exemplo, né? E as pessoas precisam ver em você aquele líder, né, que não mete medo, né, que traz muito mais segurança, e você é essa pessoa, e eu sei que né, pela vida prática, porque eu te conheço. Flávio, quais foram as principais lições que você aprendeu ao liderar durante crises econômicas? Você passou por algumas crises, a pandemia, né? Como é que você enxergou isso? Como é que você trabalhou esse lado aí que na realidade acaba trazendo algumas fortes mudanças no mercado e as empresas e os profissionais e os líderes precisam de alguma maneira se ajustar. O que você me fala disso? Paulo, eu acho que um dos momentos mais desafiadores que eu passei na minha vida foi estar à frente de um negócio de retail com mais de 800 lojas em 5 países durante a pandemia do Covid. E para mim, a lição mais importante é que você tem que ter o propósito vivo. O propósito da empresa, mas o seu propósito alinhado com o da empresa. Porque o propósito te alinha a cabeça, que é o pensar, alinha os corações, que é o sentir, e alinha os braços, que é o agir. O propósito é como a alma, que é o cimento para energizar todos. E sem entrar muito em detalhes, senão a prosa vai ficando muito. Eu me lembro que nós tínhamos um comitê de crise todos os dias durante o Covid. Você pode imaginar, países com lockdown, situações que você não podia abrir a loja, é um negócio de primeira necessidade. Se você não conseguir, o food retail está ali no coração da. Eu me lembro que a gente diariamente começava o nosso comitê de crise com a seguinte questão: qual a diferença você vai fazer para a sociedade hoje? Qual a diferença você vai fazer aos clientes, aos nossos associados e ao negócio? E a resposta não pode ser sempre uma só. Eu não posso só fazer diferença à sociedade porque eu tenho um negócio. Eu não posso só fazer a diferença ao negócio porque a gente tem o associado. Então, esse não sei se não é uma coisa ou outra, você tem que pensar, é o ambidestro, mas aqui é polidestro, você tem que pensar em tudo. Então, para mim, esse é o principal desafio que eu acho que a gente tem, manter o propósito vivo, porque nos dias difíceis ele vai servir para motivar todos. E sempre estar de uma maneira com muita amplitude, lembrando que você tem uma responsabilidade. Esse é o capitalismo que eu creio. É o capitalismo que cria prosperidade, que cria emprego, que cria riqueza para todos os stakeholders, Paulo. Uau! Eu acredito que crise é sinônimo de oportunidade. Como retailer, quem me conhece, as frasezinhas do Cotini, sabe que eu falo o seguinte: como comerciante que sou, na crise tem gente que está chorando e tem outra que está vendendo lenço. Você tem que saber que lado você quer estar. E outra lição que eu acho que executiva é interessante é o seguinte: quando tem uma crise, Paulo, as pessoas tendem a ficar focadas internamente no negócio, da porta para dentro. Vem os famosos programas de redução de custo, porque reduzir custo é sempre mais fácil do que crescer o negócio. Então, uma das lições que eu tenho também, claro que priorizar gastos e redução de gastos é importante, mas nunca fazer isso em detrimento do crescimento e da criação de valor futuro do negócio.
Eu costumo falar que o limite de uma empresa produtiva é aquela que tem custo zero e receita zero. Tem que ter cuidado. Às vezes eu vi durante a minha vida profissional muita decisão que as pessoas fazem em custo e que compromete o futuro crescimento da companhia. E essa frase você está ouvindo de alguém que foi a maioria da sua vida CFO antes de ser CEO. Então, estou falando com muita responsabilidade. Eu acho que também outra coisa que é importante, fazer as coisas corretas, ou seja, fazer as coisas da maneira correta sempre resulta correto. Eu acho que a ética e os valores é o cimento de tudo que você faz. Procure ser conhecido pelo que você faz e não pelo que você fala. Porque falar é fácil. E as palavras, você sabe, elas vão com o vento, Paulo. Uhum. Flávio, que fantástico, meu amigo, legal demais essa prosa que nós estamos fazendo aqui. Flávio, vamos fazer o seguinte, meu amigo, vamos chamar a dona Corujinha, vamos tomar uma água, um café e vapt-vupt, como dizia o nosso querido Chico Anísio, que nos fazia muito felizes, né, pelas histórias e piadas que ele contava. A gente já volta em seguida, pode ser? Perfeito, Paulo. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Flávio Cotini, um grande amigo, prosa número 600. Que legal demais essa prosa aqui. Ô Flávio, com tudo isso que você está comentando, você falou de expatriação, a esposa indo para a Venezuela enquanto você estava em outro lugar. A pergunta que eu tenho para você e que a maioria das pessoas na posição de liderança, ou mesmo fora de liderança, tem na vida pessoal e profissional é a busca do equilíbrio, né, no mundo corporativo. Como é que você fez isso? Como é que você faz isso? E que sugestão e aconselhamento você tem para as pessoas? Ô, Paulo, de uma maneira muito rápida, eu vou tentar. Acho que a decisão mais importante que você faz na tua vida é com quem você vai compartilhar a tua vida num relacionamento. Eu acho que eu sou muito feliz nisso daqui. Eu brinco que tem pessoas, quando você lida com pessoas, você tem que ter cuidado. Tem pessoas que multiplicam, as que somam, as que restam e que dividem. Se você tiver sorte de encontrar sempre pessoas ou se aproximar de pessoas que somam e multiplicam, e a Márcia com certeza é uma pessoa que multiplica na minha vida. Então, não tem uma história, não sei se você conhece. Eu conheci a Mari em novembro de 90. Ela trabalhava na Unilever da Venezuela. A gente se casou em julho de 91. Nós completamos 33 anos de casamento e nós nos casamos 15 dias, com 15 dias de convivência. Entre conhecer e casar, nós nos encontramos 15 dias. Foi uma decisão totalmente fora dos padrões e da zona do conforto, mas a gente sabia o que queria. A Mari, acho que em algum momento você conheceu, ela teve uma vida corporativa. Mas quando nasceu a Flávia e a gente começou essa coisa de mudança de empresa, país, cidade, ela decidiu focar mais, estar mais presente na educação das nossas filhas e eu tinha um foco muito forte no trabalho. Mas é um trabalho em equipe, é um trabalho. A gente está junto nisso daqui, cada um tem um papel. Não é fácil, Paulo. Eu sou uma pessoa de indicador de números. Nos meus quase 40 anos de vida profissional, eu calculei esses dias, eu investi 2 anos em viajando. Entre aeroporto, whatever. Cara, eu perdi celebrações, aniversários, de casamento, de filhos, meus aniversários, 3 aniversários no avião, ninguém cantou parabéns. E perdi momentos importantes da família. Mas a minha maneira de lidar com isso é o seguinte, é o famoso be there. É como aqui, eu estou nessa conversa com você, eu estou 100% focado. Essa é a coisa mais importante do mundo para mim, a prosa 600 do Bertalha. Quando eu estou no trabalho, eu estou 100% focado no trabalho e a Marian, cara, me permite isso porque ela não me interrompe com nada. Ela resolve, até em algum momento na nossa casa, mas para outra prosa, eu cheguei um dia na Colômbia, tinha tido uma inundação no meu apartamento, as madeiras tinham subido e a Mária não me chamou, ela resolveu. Então é uma equipe. Eu estou 100% focado no trabalho. Quando eu estou com a Mária, eu sou 100% esposo. Quando eu estou com as meninas, 100% pai. Quando eu estou com os meus pais, eu sou 100% filho. Eu tento estar lá. E quando eu estou com os meus amigos, 100% amigo.
e tentar não misturar isso ao mesmo tempo, porque tem muita gente que tenta fazer a coisa misturada e no fim não faz nada direito. Então, essa é a maneira, Paulo, uma maneira muito simples que eu tento lidar com isso daí. Que bacana, meu amigo. E você me traz aí uma ideia de fazer uma pergunta para você, e que logicamente você é um vencedor na carreira, mas a gente sabe que naquele limiar, naquela jornada, a gente sempre vai encontrar obstáculos, barreiras e tudo mais. A pergunta que eu te faço, Flávio, é a seguinte: como você lidava com fracasso, contratempos em sua carreira, principalmente pelas posições que você ocupou ao longo da sua jornada? E qual foi a maior lição ou as maiores lições aí que você tirou como experiência? Eu sei que você deve ter muita história, é uma pena que a prosa seja curtinha aqui, né? Porque você tem muita história para contar, né, Flávio? Tem história e história, né? Que é bacana, as histórias e histórias, Paulo, mas é uma pergunta muito legal. Eu vou te falar uma coisa, sem medo. Eu acho que eu errei muito mais que acertei. Eu sempre pensei assim, eu quero tentar 75 vezes, de 100 vezes, tentar 75 e acertar 75 e ter 75% de taxa de acerto, do que só tentar 50 e acertar 50 e ter 100% de taxa de acerto. Quando eu olho para trás, é que a gente vai esquecendo dos contratempos, mas eu acho que a primeira lição que eu tive é o seguinte: fracasso e sucesso são eventos. É a tua constância e manter o entusiasmo frente a eles que nos farão resilientes. Eu acho que tem uma coisa importante, é o seguinte: nos momentos de sucesso, que são eventos, você não se achar, controla o teu ego e não pensa que você é o Superman ou a Superwoman. Mas também quando você tiver os eventos de fracasso ou insucesso, controlar a autoestima e pensar que você não é um perdedor e que eu brinco, você é o cocô do cavalo do cowboy do filme B de Hollywood. Você tem que, eu acho que a tua constância em navegar essas duas coisas, que porque o sucesso, a vida não é uma linha reta. Todo mundo pensa que você fez uma linha reta. Ela é assim. Acho que a sua constância em lidar com isso, então é o que eu aprendi, Paulo. Que bacana, o Flávio, legal demais. E o Flávio, olhando pela perspectiva do trabalho, da atuação, olhando para trás, vamos dizer assim, qual conselho você daria a si mesmo? Olha que pergunta, hein? No início de sua carreira. O Paulo, eu sempre tratei de olhar a jornada, sabe? Eu fiz muitas mudanças na minha vida. Parece piegas o que eu vou falar. Eu nunca fiz mudança por dinheiro. Eu fiz mudança por experiências. Mas olhando para o Flávio no que eu estou querendo dizer aqui, eu falo, desfruta mais a jornada, porque sabe, é engraçado. Nesses 40, quando eu penso entre eu ter saído de Presidente Prudente, 83, e eu ter transicionando a minha carreira executiva agora para não executiva, eu olho, parece que é um montão de tempo, mas ao mesmo tempo parece rápido. Então, não fica focado onde você sai, onde você foca bastante na jornada, desfruta a jornada, porque é da jornada. Caminante não é caminho, né? O caminho se hace al caminar. É essa jornada que é bacana e que você vai colecionando as experiências legais. Você vai colecionando as histórias histórias e histórias. Então, olhando para trás, eu diria assim, Flávio, desfruta mais a jornada. É um Que pouco que eu legal. falaria para eu mesmo, viu? Não, fantástico. Aliás, eu gostei muito dessa frase que você usou, desfrutar a jornada. Eu acho que muitas vezes a gente se joga, se atira no dia a dia, né? Inicia o período da manhã fazendo um monte de coisa, quando chega à noite você não sabe nem o que você fez, porque você não desfrutou aquilo que você Eu tenho iniciou. uma história, Paulo, rápido, que é Opa, conta pra gente. o um queria ser o dois, né? Um queria ser o dois, né? Então ele faz tudo igual nos 360 dias. Você sabe que eu sou matemático? Um elevado a 360 é um. Mas se todo dia você querer fazer um pouquinho diferente, 1,002, ou seja, acho que é 0,2% diferente, elevado a 360, você vira 1 vira 2. Então, é isso que você está falando. Como nessa jornada você faz um pouquinho diferente todo dia?
que é o que eu volto para mim e falo, desfruta essa jornada e vai, continua fazendo um pouquinho de coisa diferente, que eu deixaria como mensagem. No Uau, fim, um que vira legal. dois. Muito legal, Flávio. O Flávio, eu vou juntar duas perguntas aqui que eu tenho na minha cabeça e eu acho que faz todo sentido. A primeira é a seguinte: logicamente, no decorrer da vida, nós sempre influenciamos pessoas, mas também recebemos influências. Influências da nossa esposa, dos nossos pais, dos nossos filhos, de outros empreendedores, executivos. Então, eu gostaria de saber se você recebeu influência de alguma pessoa nesse sentido e já emendo, né? Qual o legado você espera ter deixado, tanto no campo profissional quanto no campo pessoal, para as futuras gerações de líderes, Flávio? Paulo, nossa, essa pergunta ela é uma pergunta caliente, é uma pergunta quente. São tantas pessoas que às vezes a gente citar algumas, a gente é injusta com outras, mas eu vou tentar até citar alguns conhecidos. Tem muita gente, Paulo, desde a minha avó portuguesa, pelo incentivar nos estudos, os meus pais que me deram a base, a Mânia, que foi uma companheira fantástica, com muito entusiasmo, sempre crendo, as coisas vão sempre melhorar e melhorar. São tantas, mas eu te diria o seguinte: aprendi muito ao longo da minha carreira, eu vou citar algumas você conhece. Como eu te falei, eu comecei uma carreira, eu era um cara formado em computação, eu queria uma carreira na área administrativa. Eu sempre vou ser muito grato ao Márcio Dequete pelo rigor técnico e a generosidade que ele teve de me ensinar conhecimentos financeiros no estágio inicial da minha carreira. Grande Eu não, amigo, Márcio. eu não tenho como não agradecer ao Márcio. Eu tenho, eu tenho que agradecer a dedicação, o rigor e a disciplina que eu aprendi com o Duncan Williams, por exemplo. É algo que tem que estar lá presente. A habilidade de transformação, de articulação do Rogério Fava, é um amigo nosso também. Você conhece muito bem, eu sou muito grato, aprendi muito com ele. Tem uma pessoa que você não conhece, mas o Randy Millan, que era o CEO da Diageo Latinoamérica, é uma pessoa que é fantástica, a qualidade humana e o entusiasmo incansável nos negócios. E com ele eu aprendi, eu já creia muito em possibilidade, mas o Breakthrough Strategy, um dia a gente pode falar disso, Paulo. Aprendi muito sobre o Breakthrough Strategy com o Randy. O Randy colocava a coisa num outro nível para gente buscar e atingir. E eu não tenho como não falar, né? O pensamento estratégico, o coração grande que tem o Gui Loureiro, cara, eu sempre vou lembrar dele. A gente trabalhou muito junto e tem uma passagem que eu gosto de falar, que eu acho que pode servir para as pessoas. Quando eu sucedi, eu era o CFO do Walmart no Brasil e o Gui era o CEO. Eu sucedi o Gui, quando o Gui foi para o México, eu me tornei o CEO do Brasil e ele me deixou uma cartinha curta. Eu a tenho aí, mas basicamente a mensagem era o seguinte: Flávio, como CFO, você era responsável sempre em fornecer as respostas corretas, porque o CFO tem sempre que fornecer as respostas corretas. Agora, como CEO, o valor que você vai criar é fazendo as perguntas corretas para o seu time e não se aventurando a dar as respostas. Para mim, isso foi paradigm shift, porque eu usei muito isso daí, me serviu como lição e eu usei isso muito na minha carreira profissional como CEO, Paulo. Que fantástico, Flávio. Se Meu te aj- amigo, uma prosa realmente caliente, como você disse aí, né? Muito jogo de cintura, muita informalidade, mas muito conteúdo de uma vivência fantástica. Flávio, o que você deixaria como mensagem para os futuros líderes? Paulo, você falou em algumas coisas, eu construí minha vida profissional saindo da zona de conforto, acreditando nas possibilidades além das probabilidades. Com inspiração, que é importante, mas com muita transpiração. Eu acredito aquela coisa que o sucesso vem antes do trabalho somente no dicionário. E eu tenho na minha vida uma hierarquia. Primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho.
Sempre que eu vi alguém tentar inverter essa hierarquia, tentar ter sem fazer e fazer sem ser, não dá certo. Então, para mim, é um pouco a cabeça, coração e braço. Eu acho que a zona de conforto é confortável, né? Como disse, você tem que tratar de escapar a zona de conforto. Muitas vezes a gente foca no esforço em vez de focar no resultado. Eu sempre foquei no resultado. Sempre tentei fazer o balanço da inspiração e transpiração. Sempre tentei acreditar na possibilidade. Eu, como executivo, manter os pés na terra, que é muito importante, que é a probabilidade, mas a cabeça nas nuvens, onde estão as possibilidades. Ser entusiasmado em vez de ser otimista. Eu gosto de falar isso daqui. Eu sempre fiz as coisas com muito entusiasmo, vem Deus do grego, entel, né? Sem conotação religiosa, é ter um Deus dentro, né? Eu falo, o otimista acredita que tudo dá certo. O entusiasmado acredita e trabalha duro. Eu acredito no trabalho duro. Procura aprender. Eu faço uma pergunta sempre. Tem gente que fala, eu tenho 10 anos de experiência. Fala, você tem 10 anos de experiência ou um ano de experiência repetido 10 anos? Eu sempre procurei na minha vida ter experiências diferentes, aprender. No momento que talvez aos 49 anos eu poderia acomodar, eu falei, cara, eu vou pegar, vou aprender um negócio novo, vou para o retail, vou fazer uma coisa diferente. Tem um livro que eu gosto muito, From Good to Great. Você tocou uma coisa aí que tem algumas lições importantes, mas eu acho que a humildade e a vontade, Paulo, essa para mim é uma combinação fantástica. E coisas que eu aprendi, cara, eu sou mais um plow horse do que show horse. Tenho dificuldade, é um prazer estar na prosa com você, mas eu tenho dificuldade, às vezes, essa coisa de eu gosto de fazer, eu não gosto tanto de falar. Eu acho que isso é uma lição que eu deixo. O espelho e a janela é uma coisa que eu falo também, que eu gosto. Quando você receber como executivo, como pai, como marido, com qualquer coisa, um elogio, usa o espelho e distribui com generosidade, fala: minha equipe fez, minha família fez. Quando a crítica vier, muitas vezes a posição de CEO é solitária. Quando a crítica vier, usa o espelho, fala: eu falhei. Infelizmente, na minha vida profissional, vi a maioria das pessoas fazendo o contrário, usando o espelho quando tem que usar a janela, usando a janela quando tem que usar o espelho. Quando vem o elogio, eu sou muito bom, eu sou o Flávio. Quando vem a crítica, foi minha equipe, ou minha família, ou minha esposa que falhou. Então, Paulo, eu acho que outra coisa também, as pessoas focam muito nos gaps. Eu gosto de um livro, True North, que você foca nas suas fortalezas. O Tiger Woods nunca vai ser um jogador de basquete. Foca no que você é forte e procura que as suas deficiências não se envolvam, deficiências ou fortalezas não se envolvam um derailer na tua vida. Alguém que é muito pragmático é muito bom, mas pode não gostar de uma discussão estratégica que é importante. Como você controla essas coisas? Foca no que você é forte, tenta que isso não seja um derailer. Eu acho que é algo que eu deixo de mensagem. E para finalizar isso, eu acho o seguinte: o cimento de tudo isso são os valores e a ética. Porque você sempre é testado nos momentos de crise e de oportunidade, na vida pessoal e na vida profissional. Então, para mim, é, eu acho que é você nunca ter vergonha de se olhar no espelho. Que É fantástico. você É você saber dormir tranquilo no travesseiro que você tentou fazer. Você falhou, nós somos falíveis, mas que a gente botou o coração em tudo que fez, tentou aprender muito, se preparar e trabalhou muito duro com isso, e a alma empurrando tudo isso. Então, é o que eu acredito, Paulo. Que maravilha, Flávio. Flávio, uma prosa de ouro realmente aqui, uma prosa que justifica o número 600, sem dúvida nenhuma, meu amigo. Gratidão enorme pela sua presença aqui na prosa com Bertalha, Flávio. Paulo, eu que sou muito grato, grato a você pela oportunidade e grato pelos
599 outros participantes que me permitiram hoje ser o número 600. Muita gratidão também pela vida, muita gratidão por essa amizade que a gente tem. A gente não se vê com tanta frequência, mas quando a gente se vê, é como se a gente tivesse falado ontem. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Uma honra, um orgulho. Flávio, ao infinito e além, que a força esteja contigo, meu caro, e aquilo que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um grande abraço, Flávio.